Agora vai. Shalom, shalom, boa tarde. Nós estamos hoje no dia 19 do mês de Adar do ano 5783. É o dia 12 de março do ano de 2023. Estamos aí no primeiro dia da semana, é o primeiro dia para o Shabat. Então, nós temos diante de nós uma nova porção. Porém, nesta semana nós teremos duas porções para estarmos refletindo nos estudos da Torá e as 7 leis universais. Nós temos as duas últimas porções do livro de Shemot, Êxodo, a Parashá Vayachel e Pekudei, as duas últimas porções do livro Shemot, o livro da redenção, ok? Então, Baruch Hashem por isso, e vamos em frente aí nesta jornada, né? Temos 214 versículos para estudarmos nesta semana, ok? Tá certo aí, Edna? Vamos enviar aí o nosso shalom no começo da nossa live. Hoje vamos enviar aí o nosso shalom para o Luciano Picon e a sua esposa Jaqueline Kunen, de Osasco, São Paulo. O casal Maristela Correia e o Ronaldo, da cidade Raul Soares, lá de Minas Gerais. O Pedro Reis Silva, de São Carlos, interior de São Paulo. O Euler Gabriel e o seu irmão, né? O Claudemir Messias, né? Eles são lá de Goiânia, estado de Goiás. E eles são filho da Adriana. Então, a Adriana e aos seus filhos, o Euler Gabriel e o Claudemir Messias de Goiânia, Goiás, o nosso shalom aí para vocês. A Eliane Ferreira, Nova Friburgo, né? Cidade Serrana, Rio de Janeiro. O José Mariano Coelho da Costa Júnior, a Cris Alves, a Helena, né? O Dirceu Ribeiro de Barra do Piraí, Rio de Janeiro, a Reive Oliveira, né? E a família ali de Bauru, a Miriam Oliveira, a Edjane Ribeiro, Recife, Pernambuco, o Abel Maia Melo de Cascavel, Ceará, a Rosa Rosen, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a Andréia Leandro de Auriflama, interior de São Paulo, Ahmed Halal de Agadir, lá do Marrocos, né? Shalom, shalom. Do grupo Comunidade Benei Noach Brasil, nós temos aí o Samuel Souza de Campinas, Roseli Carvalho, São Francisco do Sul, Santa Catarina, a Comunidade Benei Noach de Sinop, Mato Grosso do Sul, né, ali com a Josi, a Ângela Rodrigues de Maracanaú, também lá no Ceará, né, a Sebastiana Riverleia, a Ana Lúcia Campos, Rio de Janeiro, Ed Ben Noach e Malbrecht de São Paulo, capital, o Fernando Duarte, Rio de Janeiro, o Luiz Ribeiro Itaquera, Grande São Paulo, né? Então esses fazem parte da Comunidade Benei Noach Brasil, né? Em nome deles, toda a Comunidade Benei Noach Brasil, nós mandamos a nossa saudação, nosso shalom. Para o grupo Brasileiros de origem judaica, nós temos aí o Lorival André, né, que está aí ao vivo e a cores. Lorival, depois posta para nós aí o nome da sua cidade aqui, que não estou anotado o nome da sua cidade, ok? Lorival André. O Edson Charles Martins, o Jonas Moraes, lá de Manaus, Amazonas, Belanize Souza, Campinas, São Paulo, o Luiz Carlos, Rio de Janeiro, Jari João Bringman, né? Fazem parte lá do
do grupo Brasileiros de Ordem Judaica, né? Então, em nome desses, todo o grupo, nós enviamos aí o nosso shalom, ok? E vamos mandar aqui um shalom para a família de Jundiaí, né? Jundiaí, interior de São Paulo, né? Próximo à capital paulista, a Cristiane Alves Silva e o seu marido Jurandir Dovico, e os filhos Edrian Novak Miguel, Isis, a Isis e a Sara, né? Então, essa família de Jundiaí, nós estamos aí enviando o nosso shalom, né? A Cristiane Alves Silva e o marido Jurandir Dovico, e os filhos Edrian, o Miguel, a Isis e a Sara. Então, um shalom para vocês aí, Baruch Hashem, por estas vidas que estão conosco aí em A Tarde com a Torá, né? E por enquanto, ao vivo e a cores, temos aí o Lorival, né, que está aí, a Luciana Rodrigues, de Marília, nossa região de Bauru aqui. Ok? Baruch Hashem. Amados, né, nós temos nessa semana aqui, de fato, duas porções para estarmos refletindo nessa semana, e estaremos fechando o livro de Shemot. Então, esta semana, pela graça e a misericórdia de Hashem, nós vamos aí, então, encerrar o livro, o segundo livro dos 5 livros dos estudos de Torá, que é o livro Shemot, Êxodo. O livro Shemot, né, ele é chamado pelos sábios de o livro da redenção, né? Pois nós temos aí, resumidamente, temos o pecado do bezerro de ouro, temos o perdão, né? E temos aí a questão sobre a construção do Mishkan, o tabernáculo no deserto. Temos como sinais visíveis do perdão de Deus as segundas 2 tábuas, né? Haseret Hadibrot, conhecido como os 10 mandamentos, e o segundo grande sinal do perdão de Deus para com o povo judeu sobre a questão do pecado do bezerro do ouro é a construção do Mishkan, o tabernáculo no deserto, ok? Então, nesta semana, vamos então ter a 22ª porção, né, do novo ciclo dos estudos da Torá, que é Vayachel, e ela corresponde à 10ª porção dentro do livro de Shemot, e a segunda porção é Pekudê, que é a 23ª porção dentro do novo ciclo dos estudos de Torá, 5.783, e dentro do livro de Êxodo é a 11ª porção. E aí nós fechamos o livro de Shemot. E aí nós estaremos então encerrando o segundo dos 5 livros dos estudos de Torá, né? Então, a porção Vayachel, nós temos 122 versículos nessa porção, e na porção Pekudê, nós temos 92 versículos. Então, nós vamos estudar juntos, né, as duas porções, são 214 versículos. No final da semana, nós estaremos então concluindo, com a graça de Hashem, 2.740 versículos nesse nosso novo ciclo dos estudos de Torá, ok? Baruch Hashem por isso daí. Então, um pequeno resumo, né, das nossas duas porções. Então, os nossos sábios trazem assim, como uma introdução para visualizarmos o que nós teremos pela frente. Então, inicia-se com Moshe reunindo toda a nação, que é Vayachel, reunir, né, congregar todo o povo e transmitir-lhes de fato que aquilo que Deus lhe ordenara sobre a construção do Mishkan, o tabernáculo no deserto, sua construção e a sua montagem, né?
Moshe, primeiramente, fala sobre a questão fundamental de guardar o Shabat. Então, antes dele dar as orientações sobre a construção do Mishkan, o tabernáculo no deserto, Moshe ele fala primeiramente sobre a questão do povo judeu guardar o Shabat. Então, com isso, Moshe ele está trazendo, obviamente, a orientação divina, que para Deus, que para Hashem, o mais importante é o guardar o Shabat para o povo judeu. Porque no afã, no ânimo, na grande alegria, o grande júbilo que eles estavam tendo pelo perdão do pecado do bezerro de ouro, então eles teriam a construção do Mishkan, a construção, a montagem, tudo aquilo concernente ao tabernáculo no deserto, bem como também as suas contribuições. Então, nesse afã, nesse grande júbilo, então eles poderiam entrar de uma forma, como diz o ditado, né, de corpo e alma na questão em si da construção e montagem do Mishkan, que eles poderiam violar o Shabat. Eles poderiam passar por cima do Shabat e estariam violando o Shabat. Então, por isso, Moshe vem primeiro e fala sobre o Shabat, a sua importância, que para o povo judeu guardar o Shabat está acima da construção e a montagem do Mishkan. Então você pode observar, por exemplo, né, as pessoas quando têm um grande ânimo, um grande júbilo, eles, se não tiver alguém orientando, é que nem uma boiada desembestada. Vai atropelando tudo e todos, né? Então, por isso, Moshe vem com um freio, vem com um breque, para que o ânimo, o júbilo, né, seja realmente contido dentro de um regramento, onde possa haver realmente o quê? Orientação, disciplina, ordem, uma sequência lógica para que o fruto final seja de grande júbilo. Então, por isso, Moshe vem e fala primeiramente sobre a questão do Shabat. Lembrando que realmente a precedência sobre a observância semanal do Shabat, né, não tem precedência, melhor dizendo, sobre a observância semanal do Shabat. Então, por isso, né, a questão da ordem para que as coisas sejam feitas com uma verdadeira alegria e júbilo, com ordem, disciplina, com regramento, né? Então, apenas um dia antes, em Yom Kippur, né, Moshe desceu do Monte Sinai com o segundo conjunto das tábuas nas mãos, né, informando ao povo que eles tinham sido perdoados pelo terrível, horrível, né, pecado do bezerro de ouro. E em resposta ao chamado de Moshe, então os filhos de Israel vieram com contribuições generosas para a construção do Mishkan, produzindo uma abundância de suprimentos em todos os níveis. Por isso, os artesãos são escolhidos e inicia-se a construção. E a Torá, então, descreve os detalhes sobre a fabricação de cada aspecto do Mishkan. Com referência a esta porção final, Pekudê, né, que é a última porção, e neste ano nós vamos estar estudando as duas porções na mesma semana. Então, a última porção Pekudê, né, que vem encerrar então o livro de Shemot, começa com o povo judeu escravizado pelo faraó no Egito, né, e agora termina com a compleição da construção do Mishkan no deserto. Ou seja, o livro de Shemot começa com a escravidão, né, os momentos finais da escravidão do povo judeu no Egito, e encerra com a construção do Mishkan no deserto. Ou seja, sai de um extremo totalmente negativo e vai para um outro extremo totalmente positivo. Aqui, extremo no sentido de nós nos localizarmos sobre a questão
um ponto para o outro ponto, no sentido de sair do extremo negativo e vai para um extremo positivo. Esse extremo aqui não tem nada a ver com radicalismo, né? É nesse sentido que é colocado, né? Então, um extremo negativo para um extremo positivo, sem radicalismo, ok? É para entendermos que saiu da morte para a vida, saiu da maldição para a vida, para a bênção, saiu da tristeza para a alegria. É nesse sentido, ok? Então, os nossos comentaristas, né, falando sobre a questão do segundo livro, Shemot, dos 5 livros da Torá, o Êxodo, né? Então ele é chamado de o livro da redenção. E esse é o seu tema desde o início da nossa Parashá de Shemot. Desde a primeira porção do livro de Shemot, Êxodo, é exatamente o vínculo e a visão sobre redenção. A redenção não foi conseguida somente ao escapar da escravidão. Receber a Torá no Monte Sinai deu um propósito a essa liberdade, um sentido à liberdade. E o repouso da presença de Deus entre sua nação, no meio do povo judeu, com a conclusão do Mishkan, a construção do Mishkan, então assinala o clímax da salvação. Então, o livro de Shemot, a redenção, como ele é chamado, ela de fato, né, segundo os nossos mestres, né, ela não foi conseguida somente com a saída do Egito. Para a completa redenção, precisou de um agrupamento de acontecimentos, fatos, para que a redenção ela seja plena. Sair apenas da escravidão não quer dizer nada. Ainda assim, as pessoas podem ter um papel como você é livre, né? Então é a lei de que nem o que aconteceu aí com a princesa Isabel, né? Como chama lá, Edna? A lei áurea. É só falar na Edna, já vem já a resposta. A lei áurea, né? Que é exatamente a lei da liberdade. Então, a lei da liberdade é uma coisa, ter o papel lá, você é livre. E aí joga a pessoa na berlinda, como diz o outro, quer dizer, joga num abismo, você é livre, pá! Joga lá no abismo, lá e aí? Então, por isso, a redenção, a verdadeira liberdade que Deus traz, ela é completa, ela não é pela metade, ela não é em pedaços, né? Como se faz por aí afora vai. Então, por isso, a redenção do povo judeu, ela não foi apenas com a questão da sua liberdade do Egito. Então vem um conjunto, fatos, acontecimentos que realmente venham corroborar para a confirmação da redenção. Então a redenção, ela teve a sua libertação da escravidão do Egito, a outorga da Torá no Monte Sinai, que deu um propósito à sua liberdade. Agora nós temos a nossa Constituição Federal. Agora nós temos a nossa Carta Magna. Então agora nós somos um povo, porque nós temos a nossa Torá, nós temos a nossa Constituição Federal. Então agora oficialmente Deus nos escolheu como povo, nos separou como povo entre outros povos. Entendeu o que significa a outorga da Torá, ok? E também o repouso da presença de Deus no meio do povo judeu, em distinção com as outras nações. As outras nações recusaram a Torá, o povo judeu não. Então, por isso, a presença divina no meio do povo judeu, a sua Shekhinah, vem mostrar realmente que a redenção ela é algo completo, né? Nesse conjunto, que vem se confirmar com o quê? Com a conclusão do livro de Shemot, o livro de Êxodo. Então, tem a construção do Mishkan, o tabernáculo no deserto, onde Deus confirma a sua presença no meio do povo judeu. Então, com isso, alcança-se o clímax da redenção, né? E tudo isto é para o povo judeu e para os não-judeus, realmente, o grande clímax daquilo que acontecerá nos dias de Mashiach,
quando realmente ele reunirá todo o povo judeu em Eretz Israel, todo não judeu irá para as suas nações sem conflito, sem briga, numa paz, numa boa, ok? Certo? Porque os não judeus dentro de Israel, dentro de Jerusalém, na paz, com sabedoria que Mashiach trará para aqueles momentos, então todo não judeu compreenderá que a sua configuração é dentro da sua nação A, B, C e etc e tal, ok? E que a terra escolhida, Eretz Israel, é para o povo judeu. E cada nação A, B e C será exatamente para os seus povos respectivos. Então, será tudo tranquilo, sem conflito, sem guerra, numa paz harmônica, ok? E então, isto é um espelho daquilo que acontecerá de forma plena nos dias de Mashiach. Então, a Parashá Pekudê, que encerrará realmente nesta semana o livro de Shemot, então ela começa com uma contabilidade completa do ouro, da prata e do cobre, que foi doado pelo povo para o uso do Mishkan, né? Então a Torá prossegue descrevendo os tecidos e a confecção das várias vestes a serem usadas pelos Kohanim, pelo Kohen Gadol, né, durante o serviço a Hashem. E após, nós teremos aí a inspeção de Moshe e a aprovação dos muitos utensílios e partes desmontadas. Moshe então estabelece o Mishkan em Rosh Chodesh de Nissan, o início do mês de Nissan, enquanto cada parte é ungida e colocada no lugar que lhe foi destinado. E como Deus havia prometido, a sua glória, a sua presença preenche, né, todo o Mishkan, mostrando para o povo judeu e mostrando para as nações que Deus perdoou o pecado do bezerro do ouro e que agora é uma nova etapa, uma nova jornada. Lembra quando nós falamos nessa semana sobre ficha limpa? Lembrou? É isso daí mesmo. Quando há uma verdadeira techuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, Deus ele perdoa os nossos pecados e iniquidades. Então ele limpa a nossa ficha. Você se torna um ficha limpa na presença de Deus. Não é como certas leis que existem por aí, né? Pessoas com a ficha sujíssima, né? Entre aspas, são perdoadas pelas leis de homens. É ficha suja, mas para nós é ficha limpa. Vai entender um treco desse, né? Então realmente é complicado isso daí. Mas somente ficha limpa quando há uma verdadeira techuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, ok? É muito diferente, né? Um exemplo simples aí, né? O ladrão, ele, entre aspas, né, as leis dos homens aí, entre aspas, perdoa, e ele volta para o local do crime, vai roubar de novo. E ele continua roubando e as pessoas dizem, que lindinho, ficha limpa, bonitinho, né? Tá aí com ficha limpa, mas ele tá roubando. Não. Ele é ficha limpa, né? Então, fica aí com a sua ficha limpa aí. Melhor com Deus do que com os corruptos, não restam dúvidas, ok? Mas, se porventura, um determinado momento, um determinado dia, os corruptos, ladrões e companhia limitada resolverem fazer techuvá, Deus perdoa e aí sim pode haver uma ficha limpa, né? Caso contrário, vamos em frente, porque a redenção é algo real. E a redenção é para os ficha limpa. Os fichas sujas, né? Os fichas sujas receberão a paga do seu, entre aspas, trabalho. Mas podemos dizer, vai receber a recompensa do seu mau trabalho. O ficha limpa vai receber realmente os méritos do seu bom trabalho, através da techuvá.
Um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, ok? Então, por isso, amados, temos aí a nossa paraxá, segundo o nosso Rebbe Menachem Mendel, né? O tzadik da nossa geração, ficha limpa, ok? E aí, então, nós temos, né, nessa primeira mensagem do livro de Vayachel, nós temos aí o significado do descanso do Shabat, em que traz realmente o repouso, como já os nossos mestres trouxeram no resumo. Então, primeiramente, vem o Shabat para mostrar o preço valoroso que Deus dá à obediência. E que Deus está mais presente e mais alegre, mais feliz, por assim dizer, numa linguagem humana para entendermos, quando nós obedecemos. Quando nós obedecemos a sua vontade. É mais importante do que construirmos qualquer coisa. O Beit HaMikdash, o mexicano deserto, o Beit HaMikdash em Jerusalém, é importantíssimo? Sim. É magnífico? Sim. Mas acima dele está obedecer à vontade de Hashem. E é isso que Deus quer mostrar. Que a obediência é algo magnífico, que está acima daquilo que é magnífico. Que a obediência está acima de qualquer glória de construção segundo a vontade de Hashem. O caso específico, o tabernáculo no deserto e o grande templo em Jerusalém. A obediência está acima disto. Ok? Então é esse sentido que ele quer mostrar para nós. Então, dentro desse aspecto aqui, desse modo, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele diz assim: durante os 6 dias de trabalho, o mundo é recriado por obra da energia criativa de Deus. Preste atenção na profundidade da palavra do nosso Rebbe. Preste atenção na elevação das suas palavras. Durante os 6 dias de trabalho, o mundo é recriado por obra da energia criativa de Deus. Enquanto no Shabat, o mundo é recriado através de sua energia contemplativa. Isso daqui é algo magnífico, de uma profundidade ímpar. Quando nós amanhecemos e fazemos o Modé Ani, nós estamos realmente agradecendo ao Rei Supremo por ter nos devolvido a alma em nosso interior com piedade, misericórdia e grande a confiança dele. Então nós temos aí o primeiro aspecto. Dou graças a ti. Primeira questão, graça, gratidão. Mas só que a nossa gratidão não é para qualquer um. A nossa gratidão é para o grande rei. O rei dos reis. Por quê? Porque ele devolveu a minha alma dentro dessa casca, essa casca dura, que muitas vezes nós chamamos um ao outro, né? Ô casca dura! É isso daí mesmo. Então, dou graças a ti, Rei, vivo e existente, que devolveste a minha alma dentro de mim, dentro dessa quelipá, casca, com piedade. Grande é a tua confiança. Ou seja, ele está confiando a você a vida para que você venha servi-lo durante esse dia, para fazer algo que venha enaltecer a Deus. E que venha confirmar a Deus que ele deu a vida a você e que vale a pena ele devolver a vida a você. Você precisa mostrar essa gratidão realmente com ato, com ação, dizendo a Deus: Senhor, valeu a pena o Senhor me devolver a vida, porque no dia de hoje, quando findar o dia, estaremos falando com Ele. No fim do dia você vai dizer: valeu a pena, ó Eterno, ter me devolvido a vida no dia de hoje,
porque eu fiz isto e mais aquilo, para a tua honra e para a tua glória, e para a redenção das pessoas. Então, quando você está fazendo Modeh durante os 6 dias da semana, você está sendo recriado por Deus. O mundo está sendo recriado por Deus através da sua energia criativa, a energia da criação de Deus. Deus está criando tudo de novo. Não parece, não percebemos, porque isso precisa de uma grande sensibilidade espiritual para podermos sentir esta realidade. O conhecimento é para que nós venhamos despertar esta sensibilidade, mas a realidade é esta. O mundo de ontem não existe mais. O você de ontem não existe mais. Você é novo. Ah, mas eu estou envelhecendo. Mas você é novo, você foi recriado no dia de hoje. A casca está seguindo o seu curso natural. Nasce, cresce, fica adulto, envelhece e volta ao pó, volta à terra. É o ciclo natural. Mas você está sendo recriado desde o primeiro dia até o 6º dia, assim como todas as coisas estão sendo recriadas. Uma pergunta simples para você refletir. Tem como você voltar no mundo de ontem? Tem como você voltar ao seu eu de ontem? Para você entender um pouquinho o que está significando essas palavras do nosso Rebbe. Porém, no 7º dia, no sagrado dia do Shabat, o nosso Rebbe diz que tudo é recriado no universo e no nosso planeta. Tudo é recriado através da energia contemplativa de Deus. Ou seja, da forma contemplativa de Deus, a sua visualização, ele está recriando tudo no 7º dia, no sagrado dia do Shabat. De forma contemplativa, ele olha e tudo existe. Ele contempla e tudo volta a existir. Para diferenciar exatamente a ação de criar no sentido literal, pegar a mão e pôr a mão na massa, e no 7º dia a questão contemplativa. Não pega na massa para fazer a criação, ele contempla e recria todas as coisas. Porque, amados, pense um momentinho só, segundo isso que o Rebbe está nos dizendo. Se Deus parar de recriar as coisas por uma fração milésima, centésima, milionésima segundo, se ele parar, tudo volta ao zero absoluto. Entendeu? Reflita sobre isso. Então, portanto, nossa tarefa no Shabat não é trabalhar para retificar a criação, e sim vivenciá-la como a moradia para Deus, a qual ajudamos a construir com o nosso trabalho durante a semana. Por isso, literalmente falando, o povo judeu guarda o Shabat. Porque isso faz parte da configuração que Deus deu ao povo judeu. E para que as coisas continuem harmônicas, é preciso que o povo judeu guarde o Shabat. Os Bnei Noah, já vamos responder daqui a pouquinho. Vamos completar a reflexão sobre o povo judeu e o Shabat. Ok? E o Shabat para as nossas vidas. Então, entramos neste estado de consciência ao nos abster de realizar os 39 tipos de trabalho criativo que executamos no transcorrer do resto da semana. Então, desde o primeiro dia até o 6º dia da semana, o povo judeu em si está envolvido com 39 tipos de trabalhos que estão conectados com a criação, a questão criativa.
Então, por exemplo, o arar a terra é um trabalho que está dentro da conexão do trabalho criativo de Deus. Ok? Então, esse é um exemplo, e assim sucessivamente. Numa outra oportunidade, vamos trazer aqui Bezrat Hashem, né, Blinender, né, não é uma promessa, porque a gente pode esquecer, mas o esforço faremos para trazer aqui os 39 trabalhos de não realizar no dia do Shabat, que os judeus são proibidos de fazer, ok? Então, por isso, o povo judeu entra nesse estado de consciência ao se absterem, né, de realizar os 39 tipos de trabalhos criativos que executam no transcorrer do resto da semana. Então, o povo judeu literalmente deixa de fazer 39 atividades criativas quando começa a guardar o Shabat. E os Benei Noah, segundo uma explicação dos nossos mestres, né, diz que o Benei Noah, ele continua agindo com Deus no mundo. Então o povo judeu está em parceria com Deus para que o mundo continue existindo. Por isso que o Benei Noah, se ele tem que trabalhar no sábado, no 7º dia da semana, ele vai trabalhar. Se ele precisa acender o fogo para esquentar a alimentação para a sua família, ele vai esquentar normalmente. Porque o Benei Noah, ele vai continuar agindo com Deus na obra da criação contemplativa de Deus nesse dia. Ou seja, nesse dia, o Benei Noah, ele está agindo de forma em que Deus está visualizando na sua forma contemplativa. Os Benei Noah continuam fazendo o mundo existir através das suas atividades normais, sem desconectar, que é o sagrado dia do Shabat. Então, esta é algo muito precioso para que, de fato, nós possamos compreender essa magnitude daquilo que temos para nós nesta preciosa semana aí. A minha noite hoje é de branco, né? É plantão, então vamos correr aqui mais um pouquinho para trazermos um pouco mais de luz, né? No início desta Parashá, ou Parashiot, né? Dupla, né? Desta semana. Então, o capítulo 35, do verso 1 até o verso 29, está na conexão quando as duas porções estão juntas. Então, nós vamos ter um período mais longo de aliot, né? Leituras diárias, ok? Então, nós vamos sempre estarmos focando aqui e ali para que não façamos a leitura inteira e aí nós vamos perdendo algumas reflexões aí, ok? Então, na prática, o que nós vamos contemplar aqui e refletir que este perdão foi alcançado pelas doações dos judeus para o tabernáculo. Então, quando Moshe fala aqui no início do capítulo 35 para o povo, ele reuniu toda a comunidade israelita e então em assembleia disse, estas são as palavras que Deus ordenou para fazerem. Aí ele fala do 7º dia, o guardar o Shabat, e logo em seguida ele fala sobre a coleta, onde o povo vem de forma espontânea, voluntária, trazer as suas contribuições para a construção do Mishkan. Em ouro, em prata, em cobre, em peles, em tecidos, madeiras, tudo que se refere ao Mishkan, tabernáculo no deserto. Posteriormente aconteceu a mesma coisa na construção do Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém. Então, temos aí a ordenança exatamente da questão dos dízimos, ofertas e doações de companhia limitada, certo? Porém, aqui, Moshe, ele traz uma palavra de Hashem sobre uma questão de contribuição espontânea, que é movida por corações inspirados e generosos, inspirados na generosidade. Isto é estupendo, porque nós vemos aqui, e vamos ver durante esse tempo todo, que realmente o verso 26 do capítulo 35 diz, e todas as mulheres cujos corações as inspiraram
com sabedoria, fiavam o pelo das cabras diretamente das próprias cabras. Os líderes trouxeram as pedras de Xoxã e outras pedras preciosas para o avental e o peitoral do Kohen Gadol, ou seja, trouxeram um donativo para Deus. Ou seja, o povo trouxe de forma espontânea, voluntária, inspirados com um coração generoso, que extrapolou os limites. Foi onde que Moshe foi obrigado a dizer: parem, não tragam mais, está suficiente, parem. Corações generosos, corações voluntariosos nas doações, nas contribuições para a construção do Mishkan. Então, nesse sentido, o comentário de Rashi diz assim: na prática, vemos que este perdão foi alcançado pelas doações dos judeus para o tabernáculo. O que Rashi quer dizer aqui é que as doações espontâneas voluntárias foi uma conclusão do perdão que receberam. O que significa isso? Gratidão. Uma resposta ao perdão. Na gratidão não ficou apenas na palavra: graças te dou pelo perdão, Senhor. Mas aí partiu para a ação imediatamente. Então, gratidão sem ação, gratidão sem atitude, ela morre. Ela perde a vida. Ela perde o sabor de um coração inspirado em generosidade. Uma gratidão sem ação é como um corpo sem a sua alma. É um defunto. É um corpo frio. Então, por isso, a lição do meio shekel, onde o pobre não podia dar menos e o rico não podia dar mais. Ou seja, Deus está mostrando: cada um contribua segundo a inspiração da generosidade dos seus corações, com sabedoria. Não é você tirar tudo de você e entregar para as comunidades, as sinagogas Benenoa, a sinagoga sede. Não é você despir-se completamente de você e fazer as suas doações. É fazer com sabedoria, com generosidade. É isso que Deus está mostrando através de todo o nosso livro de Shemot. A redenção, ela é completa, ela não é partes, porque a redenção ela não está dentro de um açougue, ela não está dentro de um frigorífico que é esquartejado em pedaços. A redenção ela é completa, porque Deus, o Eterno, Hashem, ele faz as coisas por completo. Afinal de contas, ele não é açougueiro. Entendeu? Com todo respeito à profissão dos açougueiros, mas é dentro desse conteúdo aqui, ok? Então, por isso, eles estavam dando com até maior entusiasmo por uma mitzvah. Eles sabiam que era uma mitzvah, mas Deus não estava dando uma ordenança. Eles sabiam que era um mandamento, mas eles não estavam ali fazendo porque era uma ordenança, porque eles estavam com o coração inspirados à generosidade. Então eles foram cumprir a mitzvah com grande júbilo. E ao fazerem isso, eles contribuíram muito mais do que lhe era pedido pela própria mitzvah. Então eles não foram apenas com os 10%, foram com 20%, com 30%, com 50%, 60%. Entendeu? Mas fizeram tudo o quê? Espontaneamente, voluntariamente, com o coração inspirado à generosidade, mas com sabedoria. Sem nenhuma loucura, mas realmente jubilosos, porque receberam uma grande dádiva da parte de Hashem, o perdão. O perdão é algo magnífico que nós encontramos em Deus também. E por isso precisa de uma verdadeira techuvá, ok? Então, por isso, uma pessoa entusiasmada cumpre a mitzvah na primeira oportunidade. Rashi comenta sobre isso daqui, certo? Aliás,
não é Rashi, é Mizrahi, um outro comentarista das Escrituras. Mizrahi, ele diz, uma pessoa entusiasmada cumpre a mitzvah na primeira oportunidade, como está registrado no Talmud em Pesachim 4a. Então, Rashi complementa dizendo, o trabalho da construção não sobrepuja o Shabat. Então, a obediência está acima da construção, porque é na obediência que nós fazemos as coisas com grande entusiasmo e com sabedoria, e não com tolices, ok? Então, os nossos mestres do Hassidismo, né, os nossos mestres do Hassidismo, né, pelo Chabad, ele nos fala, quando a Torá foi dada no Monte Sinai, foi concedido aos judeus o privilégio de fazer a presença de Deus pairar na terra. Porém, isso não se realizou até que o tabernáculo foi construído, como conta o Midrash. Quando a Shekhinah, presença divina, pairou na terra, no dia que o tabernáculo foi erguido, segundo a Mishnah, Bamidbar, Rabbah, capítulo 13, verso 2 e capítulo 12, verso 6. Então está registrado no Midrash. Então, literalmente falando, né, a presença de Hashem pairou a partir deste momento. A edificação do tabernáculo foi, assim, a aplicação prática da outorga da Torá. Ou seja, quando se executou o Mishkan, a construção do Mishkan, o tabernáculo no deserto, então aí foi a aplicação prática da outorga da Torá. Ou seja, a outorga da Torá foi uma ação no Monte Sinai. A prática, ou seja, a atitude, a ação, a construção do Mishkan. Por isso, toda boa dádiva de Hashem, né, ela tem uma ação, ela tem um efeito. E se nós não fazemos isso, esse efeito, esta ação, nós nos perdemos no tempo e no espaço. Trocando em miúdos, você fica que nem um João Bobão. Entendeu? Por isso, entusiasmo, júbilo, coração voluntarioso, precisa de sabedoria. Para você não ser um João Bobão. Ok? Então é isso daí. Então a edificação do tabernáculo foi assim a aplicação prática da outorga da Torá. Da mesma maneira que a outorga da Torá tinha sido precedida por um estado de unidade total entre os judeus, através do qual eles acamparam como uma pessoa de um só coração, como Rashi comenta lá sobre Shemot, capítulo 19, verso 2, Êxodo 19, verso 2, quando o povo se reuniu como um só povo, como um só coração, um só pensamento, uma só voz. Quando eles disseram a Hashem, faremos e obedeceremos. Ou seja, faremos e ouviremos. Que significa obedeceremos e estudaremos. Foi numa só voz, num só coração, numa união em unidade. Então, dessa forma, aqui a aplicação prática da Torá, da outorga da Torá no Monte Sinai, ela realmente tornou-se uma realidade com a construção do Mishkan, porque aí novamente o povo se reuniu, acamparam, reuniram-se como uma pessoa em um só coração. Então, também a construção prática do tabernáculo, ela foi precedida por uma assembleia de unificação, que nós estamos vendo aqui segundo o próprio Moshe, né? Vayachel, Moshe reuniu, se reuniram como um só coração, como uma só pessoa. E a lição que fica para nós, Benei Noah, é exatamente essa. Nós, não judeus, nós precisamos aprender esta lição com o nosso amado irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus. Nós somos filhos de Deus, mas nós não somos o filho primogênito. O filho primogênito de Deus é o povo judeu. Ok? Então nós precisamos aprender essa realidade para com o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, o povo judeu. Então os Benei Noah precisam se
unir, reunir, unir em unidade. Então, o que o Benei Noah fala lá no extremo norte do país precisa ser o mesmo daquele que está no extremo sul do país. De norte, sul, leste e oeste. Um só povo, um só coração, uma só voz, um só sentimento, um só pensamento, uma só sabedoria. E não ficar aí que nem gatos pingados para tudo quanto é lado, ou então que nem macaquinhos pula de galho em galho que nem não sei o que lá, né? Então não é assim que precisa ser feito, ok? Então, esse espírito de generosidade uniu todo o povo e foram para o mesmo objetivo, a construção do Mishkan e posteriormente o Beit HaMikdash. Então, as nossas comunidades Benei Noah, as nossas sinagogas regionais Benei Noah, elas precisam sim das contribuições para poderem fazer o que tem que ser feito, né? No nível de estudo de Torá, estudo das 7 leis universais, estar envolvido com atividades sociais, divulgar, expandir o conhecimento do único Deus, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Nada cai do céu de graça. Se não houver as contribuições, né, as comunidades ficam fracas. Os emissários que estão nas lideranças dos grupos, eles ficam inoperantes. Nós temos aí, por exemplo, né, o nosso emissário Naldo, lá do Maranhão. Ele, para ir visitar um grupo de Benei Noah, da sua localidade até onde está aquele grupo de Benei Noah, muitas vezes ele precisa viajar 200 quilômetros para poder estar lá presente com aquela família de Benei Noah, para levar lá a palavra de Benei Noah, levar a Torá, as 7 leis universais. Ele não vai voando, porque ele não tem tapete mágico. Ele precisa de benefícios para poder sustentar a sua viagem, para poder se alimentar, para poder ir e vir. Ok? Se tivesse tapete mágico, não precisava. Ele ia de tapete mágico, mas não tem. Entendeu? Então, amados, as coisas não caem do céu, assim não. E essa é uma das realidades que nós aprendemos dentro do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. É o divino e o humano, é a fusão, é a união. É os Benei Noah se unindo como os judeus se unem, o filho primogênito de Deus. Tem muita gente que fala, eu quero ser judeu para ser rico. Você não sabe nem ser pobre, como que você quer ser rico, rapaz? Mal você sabe ser pobre. Não tem nem sabedoria para ser pobre. Quer ser rico para fazer besteira e perder a salvação. Não. É um coração voluntarioso, é realmente Deus presente na sua vida, é sabedoria, é o ânimo, é a coragem, é a ousadia para expandir o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Nessa fusão com Deus, nessa união um com o outro, Deus vai capacitar quem tem que ser rico, quem deve ser rico, que não vai perder o caminho da salvação, que não vai se desviar do caminho. Então ele vai fazer rico aquela pessoa sem sombra de dúvidas, mas é com trabalho. Não é que vai cair do céu assim não. Entendeu? É a união do povo. É a união do povo que fez com que o mexicano fosse muito rico. É através da união do povo que fez com que o povo seja rico, porque a retribuição divina é fantástica. É união, é unidade, é um coração generoso para o fazer sem sombra de dúvidas. Por isso, as contribuições voluntárias foram dadas de boa vontade e não à força por causa da ordem da mitzvah. Ok? Então, por isso, amados, ficamos, né? Ixi. Antes de encerrar, o próprio Face já quis encerrar, misericórdia, né? A conexão está sendo restaurada. Baruch Hashem. Voltou aí. Só de falar em encerrar, já o
o Facebook e o sistema já quis dar o final aí, né? Então, amados, antes que aconteça de novo, shalom, shalom, até amanhã com a graça de Hashem e as vossas preces em favor do nosso plantão de hoje. Até lá!